Esse vídeo é o primeiro de uma sequência que nós estamos dedicando à arquitetura de computadores, ou arquitetura do conjunto de instruções. Nós vamos utilizar uma máquina específica, a máquina MIPS, uma máquina proposta pelos autores do nosso livro-texto, e que vocês não devem confundir o MIPS com a unidade ou o termo utilizado até pouco tempo para se avaliar a capacidade de processamento de computadores. Quantos milhões de instruções por segundo? O nome MIPS não tem nada a ver com esses milhões de instruções por segundo. Vocês, aqui nós temos originariamente, o MIPS vem de Microprocessor Without Interlocked Pipeline Stages. Recomendo a busca na web de informações a respeito dessa máquina que tornou-se comercial e é uma máquina, embora relativamente simples, útil para a didática numa aula num curso de arquitetura e organização de computadores. Apesar dessa simplicidade, como vocês vão ver ao longo do curso, ela é uma máquina real, uma máquina que foi utilizada em grande quantidade e seu paradigma, seu modelo também foi adotado pelos processadores da ARM, que hoje são os processadores presentes na maioria dos mobiles, aí com milhões e milhões de unidades desenvolvidas. Então, recordando a arquitetura do conjunto de instruções, apresentada aqui nessa faixinha azul, ela não significa nenhum software, nem hardware. A arquitetura, na verdade, é uma especificação, a especificação das instruções de máquina. Todo computador, ele não executa originariamente nenhuma linguagem de programação, a não ser aquela linguagem de máquina para o qual ele foi desenvolvido. O que é que a gente tem que colocar nessa especificação, na arquitetura de um computador? Então, novamente, a arquitetura de computação não é software nem é hardware. A arquitetura de computação de um computador é um documento que especifica claramente as instruções que aquela máquina é capaz de entender. E se alguém estiver projetando, então, uma arquitetura, quais são as suas preocupações? O que é que deve ser especificado efetivamente? Então, as instruções. Quantos operandos são especificados? A gente pode ter instruções com 2 operandos, aliás, 3 operandos aqui, B mais C, e o resultado vai para o operando A. Okay? A gente poderia ter instruções apenas com 2 operandos, A recebe, B negado, 2 operandos. Existem instruções com apenas 1 operando. A outra decisão a ser tomada, quantas operações a gente vai disponibilizar na nossa máquina? Pode-se provar que com uma instrução de load, uma instrução de store, que significa trazer alguma coisa da memória para um registrador, ou transferir um conteúdo de um registrador para a memória, incrementar o conteúdo, fazer a soma, uma unidade num determinado valor, e uma instrução do tipo branch, BR de branch de desvio, esse N de negativo, desvia para uma tal posição, para uma determinada instrução, caso o valor sendo testado seja negativo. Qualquer computador que tivesse apenas essas 4 instruções seria suficiente para que a gente implementasse qualquer outra linguagem de programação e desenvolvesse, enfim, resolvesse todos os problemas computacionais passíveis, problemas passíveis de serem executados por um computador. Outra preocupação é como codificar as instruções em formatos consistentes. O que são esses formatos consistentes? A gente vai ver na nossa máquina de referência, a máquina MIPS, que as instruções a gente usa 32 bits para representá-las. Um campo 6 bits mais significativos para colocar o código da operação, alguns outros campos
operadores, operandos ou endereços onde esses operandos estão. Né? Se eu vou realizar uma operação, vai ser sobre operandos, e a minha instrução deve ser capaz de representar tanto a operação quanto os operandos que vão fazer parte dessa operação. Formatos consistentes significa o seguinte: eu não posso. É ruim eu falar, olha, o código da operação vai ficar entre os bits 25 e 32 para uma determinada instrução. Uma outra instrução, não, vai ficar um código entre 7 e 15. Okay? A outra, o código da instrução vai ficar em outro lugar. Na verdade, a gente tem que procurar especificar formatos que sejam consistentes, que praticamente todas as instruções vão se encaixar em algumas classes, né, genéricas de instruções. Como eu falei anteriormente, a nossa máquina referência ela vai ser uma máquina de 32 bits. E o que significa ser uma máquina de 32 bits? Qual é a diferença de uma máquina de 32 bits para uma máquina de 16 bits ou uma máquina de 64 bits? Em geral, se nós dissermos que uma máquina é de 32 bits, isso significa que a gente vai estar acessando a unidade básica da informação armazenada em memória é de 32 bits. Significa que os barramentos que vão permitir a transferência de dados, né, de palavras, de um lugar para o outro, da memória para a CPU, para os registradores internos, os registradores para a unidade lógica aritmética, são de 32 bits. É razoável esperar que a unidade lógica aritmética, se a máquina é de 32 bits, a unidade lógica aritmética seja capaz de realizar operações entre as suas duas entradas de 32 bits cada uma. Faz-se a operação e apresenta-se o resultado em 32 bits. Endereços de operandos básicos, né? Os operandos estão eventualmente na memória. Também nós vamos endereçar a memória com 32 bits. Se a máquina é 32 bits, é entendível, né, que o espaço máximo de endereçamento, quer dizer, a quantidade máxima de memória física que a gente pode ter na máquina, também supondo que o barramento de endereçamento seja de 32 bits, isso significa que no máximo a gente vai poder ter 2 elevado a 32 posições de memória físicas na memória da máquina. No nosso exemplo, a máquina MIPS é uma máquina de 32 bits, são 32 linhas de endereçamento para a memória. A gente consegue então endereçar 4 GB ou então 1 GB palavras de 32 bits. Operandos básicos, como inteiros, são de 32 bits. Então a gente vai estar na máquina referência, máquina MIPS, quando falarmos um inteiro, esse inteiro ele é representado em 32 bits. Desafio: codificar as instruções com poucos bits. Se a gente precisar de muitos bits para representar uma instrução, a gente vai certamente precisar de eventualmente mais que uma palavra. 32 bits pode não ser suficiente. Lembrem que na nossa instrução ela deve comportar o código da operação e os operandos. O operando pode estar colocado diretamente na instrução ou ele estar sendo referenciado na instrução. Na instrução só aparece o endereço de onde está o nosso operando. Imagine que a gente esteja fazendo definindo uma instrução que atua sobre um número inteiro, uma variável inteira. A instrução pode ser, por exemplo, decremente de uma unidade o conteúdo desse valor inteiro. A gente não consegue, em 32 bits, colocar o código da operação decremente e colocar o valor de 32 bits a ser decrementado, porque se uma parte dos 32 bits já vai ser utilizada para
codificar o decremente, certamente a gente vai ter menos que 32 bits para colocar o inteiro, mas nosso inteiro tem 32 bits. Como é que a gente vai sair desse problema? É um desafio na hora do arquiteto definir o conjunto de instruções da máquina. Esse fluxograma ele nos dá uma ideia de como é que acontece o que acontece durante a execução de um programa. O programa nosso ele está no momento que ele vai ser executado, antes da gente apertar o botãozinho, falar execute agora, ele vai estar armazenado na memória em que o processador, a CPU, tem acesso, prontinho para ser executado. Como é que ele chega na memória, vai ser colocado, em que lugar ele vai ser colocado, uma série de outras questões, né, vocês vão aprender principalmente nas disciplinas de sistemas operacionais e construção de compiladores. Então, nosso programa está prontinho na memória para ser executado. O que a gente faz? A primeira coisa, busca-se uma primeira instrução para ser executada. Como é que eu sei onde é que está a primeira instrução a ser executada? A gente tem na organização, na nossa máquina, um registrador especial que vai ser colocado lá naquele registrador o endereço dessa primeira instrução. Como é que ele é colocado? Como é que é colocado esse endereço? Uma possibilidade é, quando a gente dá o reset na máquina, liga a máquina, o próprio hardware vai lá e reseta alguns flip-flops e bota uma configuração binária lá de 32 bits, que representa a primeira instrução a ser executada. A outra possibilidade mais comum é o sistema operacional, quando ele está lá, sabe onde é que o teu programa está colocado, ele sabe qual é a primeira posição, o sistema operacional cuida de colocar no contador de programas o endereço da primeira instrução do teu programa. Então, sabemos, esse registrador especial geralmente é denominado de contador de programas ou PC, de Program Counter. Então, o PC está apontando a primeira instrução, a gente vai lá e busca, acessa a memória e traz para a unidade central de processamento a primeira instrução. De posse da instrução, o que deve ser feito? A decodificação. A instrução está lá codificada em zeros e uns. O hardware lá da CPU, a unidade de controle, precisa identificar que instrução é essa para efetivamente emitir sinais no que a gente chama de caminho de dados, é onde os nossos dados efetivamente vão caminhar e serem operados pela unidade lógica aritmética. Essa parte da unidade central de processamento é, como eu estava dizendo, o caminho de dados. Então, a unidade de controle, que é outra parte da CPU, ela precisa decodificar a instrução e emitir os sinais para o caminho de dados. Bom, primeira coisa, logo após a decodificação, a unidade de controle fica sabendo que, olha, eu vou ter que realizar alguma ação, alguma operação em cima desses operandos. Onde é que estão esses operandos? A gente tem que buscar esses operandos. Normalmente, na máquina MIPS, esses operandos vão estar em registradores internos na CPU, registradores muito rápidos, que a gente consegue acessar muito rapidamente. E é interessante esse conjunto de registradores porque se a gente conseguir manter nesses registradores as variáveis que a gente está precisando usar mais intensamente num determinado momento, o nosso processamento torna-se rápido. Se o operando, eventualmente o operando não está em nenhum registrador, é o caso da instrução de load, que ele vai buscar na memória um determinado conteúdo, um determinado valor, uma variável, e colocar em um dos registradores. Então, essa busca de operandos significa, vai buscar o dado a ser trabalhado, a ser executado, a ser processado, ou na memória, ou no banco de registradores. Agora que eu estou vendo que eu estou enquadrado aqui, com esse quadrado amarelo, deixa eu botar a câmera aqui que ele tira esse enquadramento aqui. Agora eu estou mais liberado para falar mais à vontade, ok? Muito bem.
De posse dos operandos, o que é que a gente vai fazer? Vai efetivamente executar. A unidade de controle, tendo decodificado a instrução, ela sabe o que é que tem que ser feito. Deve ser feita a soma entre os operandos, então ela vai emitir sinais para o caminho de dados, para que os operandos sejam dirigidos até a unidade lógica aritmética, e a unidade lógica aritmética recebe da unidade de controle sinais para realizar a soma entre os dois operandos que estão em sua entrada. A operação não, a operação é a operação de AND. Vou fazer o E lógico entre dois conjuntos de 32 bits. Novamente, a unidade de controle emite sinais para que os conteúdos, os operandos, alcancem a unidade lógica aritmética, e ela emite também um sinal para a unidade lógica aritmética realizar a operação AND entre as suas entradas. Uma vez finalizada a execução, nós temos um resultado. Esse resultado deve ser guardado. E onde é que ele vai ser guardado? Na maioria das instruções da máquina MIPS, esse resultado vai ser guardado no banco de registradores, é um conjunto de registradores internos. Eventualmente, na instrução de store, é uma instrução armazenamento, esse resultado ele vai ser guardado na memória, em alguma posição de memória. E ainda, eventualmente, nas instruções de desvio, a gente falou que o contador de programas ele armazena sempre o endereço da próxima instrução a ser executada. Normalmente, esse contador de programas ele é incrementado de 4 unidades, porque a próxima instrução, em geral, em programas, como vocês já muito programaram, sabe que, em geral, a próxima instrução vem logo na sequência, vem logo na linha de baixo, vem logo na posição seguinte da memória. E a posição seguinte da memória é sempre a atual mais 4, porque nós estamos somando 4 endereços, e esses endereços são os endereços de bytes. A nossa memória ela está configurada num array de bytes. Nós temos 4 gigabytes, ou melhor, né, na nossa nova nomenclatura, 4 gigabytes. Ok. Então, resultado armazenado, a gente tem que definir a próxima instrução. A próxima instrução ela já está definida. Eu não terminei de falar sobre o armazenamento do resultado. Estava falando do contador de programas que tem lá o valor, o endereço da próxima instrução. Em geral, é o endereço atual PC mais 4. Mas nas instruções de desvio, eu quero fazer um desvio, não quero executar a próxima instrução, eu quero pular 1000 instruções e ir lá para frente. 1000 posições, 1000 palavras, né? Ir lá para frente, executar uma instrução que está mais adiante, ou então ir lá para trás. Se eu estou num loop, por exemplo, eu cheguei no final do loop, ao invés de executar a próxima instrução, eu vou dar um jump, um desvio, para o começo do loop novamente. Okay? Então, esse armazenamento ele está definindo a próxima instrução no caso das instruções de desvio. E no caso mais genérico, a definição da próxima instrução é a soma de PC com 4 unidades.